precisando aprender a ler artigo científico para escrever um TCC, para entrar no mestrado, no doutorado, ou porque você quer mesmo ler artigo científico para se informar, hoje eu vou te mostrar na prática como se lê e como se entende um artigo científico. Olá, time! Eu sou a Carolina e hoje eu tô aqui para te ensinar um pouquinho do que eu sei sobre leitura de artigo científico. Mas antes de mais nada, o que é um artigo científico? Preste atenção nessa história. Joãozinho trabalha como veterinário e ele é pesquisador. Ele está fazendo o seu doutorado, está pesquisando uma cura para a leishmaniose. Então ele vai fazer o experimento dele. Ele encontrou um medicamento que faça milagres e reverta a leishmaniose e ele descobriu isso. Como que ele vai fazer para tirar todo aquele conhecimento que ele obteve dentro do laboratório e passar para o mundo? Ele vai escrever um artigo científico contando passo a passo o que ele fez, por que ele fez e o que ele encontrou naquele experimento que resultou no sucesso do tratamento para a leishmaniose. Então ele vai escrever isso na forma de artigo científico, vai mandar esse artigo científico para uma revista que ele queira e essa revista, recebendo aquele artigo, vai julgar se aquele artigo é bom, se ela aceita ou não que aquele artigo seja publicado na sua revista. É assim que é feito um artigo científico. Esse foi um exemplo bem simples e fictício, mas é assim que acontece. E supondo que o artigo do Joãozinho foi aceito. A partir disso, vai ser publicado na internet e todo mundo que quiser acessar vai entrar lá e vai acessar. Às vezes a revista é paga, às vezes a revista é gratuita. Ou seja, dependendo disso, você precisa pagar para ler o artigo ou não, mas muitas revistas hoje em dia disponibilizam os artigos científicos gratuitamente. E assim, outras pessoas que trabalham com leishmaniose, outros clínicos, vão olhar aquele artigo novo, aquela nova descoberta daquele novo tratamento e vai utilizar com base naquela pesquisa, porque aquela pesquisa foi validada cientificamente, não foi algo que a pessoa tirou da cabeça, passou por várias avaliações e ela é segura para utilizar por outras pessoas. É para isso que o artigo científico serve, para a gente disseminar as informações que a gente obtém dentro do laboratório. É o trabalho do pesquisador sendo espalhado para ajudar a população, para contribuir com a população, com a evolução da população. Por que médico veterinário precisa aprender a ler artigo científico? Para sempre se manter atualizado sobre as doenças que acontecem na espécie com a qual você trabalha. Se você trabalha com cão, você vai, a partir dos artigos científicos, olhar o que tem de mais novo de descoberta de várias doenças ou de vários tratamentos. Se você mexe com nutrição, mesma coisa, várias novidades sobre nutrição de pequenos animais, de grandes animais, alimentos, suplementos, tudo isso. E quanto mais a gente se apoia no artigo científico, mais a gente está seguro a tomar decisões. E eu já te disse alguns dos benefícios de ler um artigo científico. Agora, quais são as dificuldades? Por que o artigo científico é uma coisa que todos os alunos praticamente abominam? Principalmente quando a gente vai chegar lá na fase do TCC. Eu preciso escrever meu TCC, eu preciso ler um monte de artigo. Ai, que chato. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Para tudo. Não tem dificuldade, não existe dificuldade em ler artigos científicos. Se você seguir um método e entender do que é feito um artigo científico, você vai conseguir ler qualquer coisa. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a entender e interpretar o artigo científico. Eu entendo isso, mas se a gente seguir uma ordem, fica mais fácil de chegar ao resultado final, que é tentar tirar alguma coisa boa daquilo ali que a gente está lendo para aplicar na nossa vida. Primeiro de tudo, entenda que o artigo segue uma estrutura. E eu vou mostrar isso na prática para você. Agora, eu vou parar de falar, a gente vai entrar na prática mesmo, e eu vou te mostrar com um artigo o que você precisa fazer, o que você precisa observar, quais são as etapas do artigo, o que cada etapa quer dizer e como você faz para entender do começo ao fim aquilo que você está lendo. Vou utilizar um exemplo prático aqui para a gente entender de uma vez por todas como se lê um artigo. Eu peguei esse artigo, depois eu vou deixar o link desse artigo na descrição do vídeo e nos comentários. É um artigo em português, publicado em 2010, então fica mais fácil para a gente entender.
Ele fala sobre intoxicação por organofosforados em bovinos no estado de Rio Grande do Sul. Esse é o título do artigo. O artigo é dividido em várias seções. A primeira delas é o resumo. O resumo é o que você vai ler primeiro, na maioria das vezes, para ver se aquilo ali vai te interessar ou não. É a partir do resumo que a gente decide se a gente vai ficar ou vai mandar embora esse artigo e escolher outro. Depois vem a introdução. A introdução do artigo é feita para, já diz o nome, introduzir aquele assunto. No caso aqui, vai falar um pouco sobre as características gerais da intoxicação por organofosforados, como ela acontece, por que ela acontece. E depois, quase no final da introdução, os autores vão começar a dar uma importância a mais para esse assunto, porque é na introdução que a gente chama de vender o nosso peixe. É ali que a gente mostra o porquê que a gente está escrevendo aquele artigo. Por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, essa intoxicação nunca foi relatada e por isso a gente está escrevendo esse artigo, porque é algo inesperado, é algo que a gente nunca viu, para as pessoas começarem a prestar atenção. Essa é a finalidade da introdução. E no último parágrafo da introdução está o objetivo daquele artigo. O que é o objetivo? É o que a gente vai encontrar lendo aquele artigo. Nesse exemplo aqui, o objetivo do trabalho foi relatar os achados epidemiológicos, clínico-patológicos e toxicológicos da intoxicação por organofosforados em bovinos. Isso quer dizer que a gente vai ter que encontrar todos esses aspectos na leitura, porque é o objetivo principal do trabalho desses autores. A partir daí, a gente vai começar a próxima sessão, que é a sessão de material e métodos ou metodologia. Nessa sessão, os autores vão colocar absolutamente tudo o que eles fizeram para chegar ao objetivo do trabalho. Para chegar aos achados clínico-patológicos, toxicológicos, eles vão descrever tudo o que eles fizeram. Se foi um experimento, eles vão descrever todo o experimento, como eles fizeram, com quantos animais, se utilizou animal ou não, qual espécie era, tudo detalhado aqui. Aqui, então, foram feitas 2 visitas a uma propriedade, onde ocorreram mortes em bovinos em 24 horas. Então, eles foram para a visita, lá na visita fizeram necrópsia, depois fizeram necrópsia de outra vaca, ou seja, necropsiaram 2 bovinos. O que foi feito na necrópsia? Durante a necrópsia, fragmentos de fígado, rim, abomaso com conteúdo e tecido adiposo do subcutâneo do abdômen foram colhidos, armazenados em refrigeração para análise toxicológica, ou seja, eles vão relatando tudo o que eles fizeram. É como se fosse uma receita de bolo. Imagine você fazendo um bolo e o bolo é o seu experimento. Fez o bolo, depois você vai relatar o que você fez para chegar naquele bolo. Eu adicionei 50 gramas de farinha, 50 gramas de fermento, assei por não sei quantos minutos a tantos graus. Essa é a metodologia. Ela vai ter que estar aqui no artigo. Depois, a gente entra nos resultados. O resultado vai constar absolutamente tudo que eles fizeram aqui. Então, se eles fizeram necrópsia, análise toxicológica, aqui eles fizeram histopatologia, tudo isso tem que também estar no resultado. Não adianta a gente só contar o que a gente fez se a gente não colocar o que aconteceu depois da gente fazer aquilo. Por exemplo, no caso do exemplo do bolo, se você fez o bolo, você contou como fez o bolo, mas o bolo saiu como? O bolo saiu bom? O bolo saiu ruim? O que aconteceu quando você adicionou fermento? O que aconteceu quando você adicionou o açúcar? Tudo isso precisa estar constado nos resultados. O resultado é tudo que surge a partir do seu experimento. Aqui, no caso dos resultados, ele vai contar sobre o surto de intoxicação por organofosforado. Então, ele começa em maio de 2009, em uma propriedade rural, de um rebanho de 49 bovinos, adoeceram 26 bovinos, dos quais 20 morreram. E aí, ele vai contar sobre os achados de necrópsia, sobre os sinais clínicos. Olha só, os sinais clínicos, quando observados, incluíam incoordenação motora, agressividade, celorreia e por aí vai. Ele está contando aqui a história desse surto. Aqui tem uma foto, às vezes vocês vão encontrar bastante foto. Olha só, um bovino com cialorreia. E vai se seguindo. E depois ele vai contando aqui os achados de necrópsia, a epidemiologia do caso, porque lembra que lá no Objetivos uma das metas era contar sobre a epidemiologia? Aqui nesse parágrafo ele conta sobre a epidemiologia.
ele fala que a empresa de aviação agrícola havia contaminado a água ingerida pelo bovino, porque eles lavavam equipamentos agrícolas com agrotóxicos, e esses agrotóxicos provavelmente tinham também organofosforado, e esses animais ingeriram aquela água. Isso tudo é o achado epidemiológico do artigo. Depois que ele contou tudo o que aconteceu, ele vai para a discussão, que é a penúltima etapa do artigo. A discussão é basicamente olhar todos os achados, todos os resultados que eles obtiveram nesse surto e comparar com a literatura. O que é literatura? Com os artigos científicos disponíveis hoje para estudo. Por exemplo, em 1982, houve um surto de intoxicação por forato, no qual 4 bovinos morreram. A evolução desses casos ficou entre 4 a 24 horas após a ingestão desse forato. Nesse surto, no surto de 1982, foi encontrado no conteúdo do abomáceo de 2 bovinos uma média de 9,25 microgramas por litro resíduos de forato. E aí ele referencia esse surto. Então essa pessoa, Frank, em 1991, relatou esse surto que aconteceu em 1982. Aí ele começa a discutir com os achados do surto dele, do surto que a gente está lendo agora, de 2010. No surto aqui descrito, a evolução clínica foi semelhante, embora a quantidade de forato encontrada tenha sido inferior. Compara com a literatura presente, mas se tem alguma coisa que sai do comparado, ele também fala. Por exemplo, a quantidade de forato encontrada foi inferior à visualizada naquele surto de 1982. É assim que a discussão vai sendo feita, ele vai discutindo os achados dele. Às vezes, na discussão, ele também explica o que aconteceu para aqueles resultados terem sido encontrados. E no final, a conclusão pode estar junto com a discussão, ou a conclusão pode ser um item separado da discussão, como um novo tópico. Aqui, os autores fizeram uma conclusão juntamente à discussão. E geralmente a conclusão vai ser sempre o último parágrafo da discussão quando isso acontece. Nesse outro exemplo, só para demonstrar certo a conclusão do artigo. Esse é um artigo que fala sobre um tumor que acontece raramente em cães. E eles relatam aqui esse tumor. E aí na conclusão, eles colocam assim: nossos achados confirmam que LG, que é a abreviação do tumor, é rara em cães, particularmente aqueles casos nos quais um glioma intraparenquimal primário, que é um outro tipo de tumor, não está presente. Eles concluíram isso com base em tudo que eles acharam nos resultados dele. É assim que a conclusão é feita. Uma seção vai levando a outra. Uma seção precisa estar associada à outra. E você precisa ter a capacidade de entender e começar a relacionar uma coisa com a outra a partir disso. Então, se você sabe como que cada seção é feita, vai ficando mais fácil de você relacionar uma seção à outra. Se você ficou com dúvida nos resultados, olha a metodologia ou material e métodos. É assim que você vai conseguindo associar tudo para depois tirar uma conclusão sobre aquele artigo. Os artigos geralmente são autoexplicativos. Tudo que você precisa saber sobre aquele tema, naquela especificidade, naquele objetivo que os autores estão mostrando, está lá. É só mesmo questão de interpretação, de prestar atenção no que está lendo, porque fica mais fácil a partir do momento que a gente entende o que é cada seção. Com essa estrutura e com tudo que eu falei, com certeza você vai conseguir olhar agora para o artigo com outros olhos. Jamais fale: isso está muito difícil para mim, eu não vou conseguir, eu não entendo. Porque isso é só seu cérebro querendo poupar energia. No começo vai ser difícil, sim. Você vai precisar ficar 2, 3 horas lendo o artigo. Porque eu era assim, eu ficava lendo, até entender, porque dava 5 minutos e eu nem lembrava o que eu tinha lido um parágrafo antes. Então, é processo, mas você precisa aplicar o que eu te falei para você conseguir realmente ir aprendendo como se faz. E eu digo mais, quanto mais você lê e mais você entende a estrutura dos artigos, mais fácil vai ser para você escrever o seu TCC, a sua dissertação de mestrado ou sua tese de doutorado, qualquer coisa em relação ao meio científico. Aqui eu te dei toda a estrutura. Agora, só depende de você pegar um artigo e treinar aí na sua casa. E se você perceber que foi mais fácil para você agora, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber se essa estrutura funcionou para você assim como funcionou para mim. Nos vemos no próximo vídeo.